hoje se dedica a falar sobre empreendedorismo, inovação e felicidade também, campo da liderança. O último livro lançado, livro recente lançado pelo Pedro Salomão, é esse aqui que eu tenho em mãos, Líderes. E que algumas pessoas, quando olham na capa, leem Lideres, até porque tem um Y e tem o Z. Líderes, o exercício da liderança para conectar gerações. E aí você começa a entender a presença do Y e do Z na capa e no nome do livro. Pedro Salomão, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Um prazer enorme, Milton, estar com você e a gente bater esse papo aqui. Obrigado pelo convite, muito legal. Pedro, eu falei que você é um empreendedor. Empreendedor de quê? De um monte de coisa. Eu acho que... Bom, basicamente, eu acho que a gente empreende na vida o tempo inteiro, né, Milton? Quando a gente aceita, por exemplo, o desafio, né, de sermos pais no mundo de hoje, talvez seja a atitude mais empreendedora de todas, né? A gente está o tempo inteiro se reinventando. O tema do empreendedorismo, para mim, ele está muito associado à construção da felicidade, né? Porque eu acho que, historicamente, quase que secular isso aí, a gente busca a felicidade. E eu acho que tudo que a gente faz visando o empreendedorismo, de alguma forma, converge para que a gente, de alguma forma, chegue, né, a essa tão almejada felicidade. Como você também fala, né? Eu acho que a felicidade, a gente não está falando de caminhos para a felicidade, isso é outra coisa, cada um encontra o seu do jeito que quiser, mas entender que a felicidade agora é a única exigência, né, principalmente dessa nova geração. A gente teve uma relação muito material com a felicidade, né? A gente acreditou que o empreendedorismo e a felicidade estavam muito ligadas a conquistar bens materiais, status, né, posição, crachá, hierarquia, poupança, né, casa própria. E aí a gente está vivendo num mundo, né, hoje, onde a maior empresa de imóveis do mundo não tem nenhum imóvel no seu nome, onde a maior empresa de transporte do mundo não tem nenhum carro no seu nome, né, e onde esses jovens não querem, né, necessariamente um crachá, um título, uma poupança, uma casa própria. O que eles querem é pintar o cabelo dele da cor que eles quiserem, ter opção sexual que eles quiserem, né, casarem com quem eles quiserem. Então, resumindo muito, a única coisa que eles não abrem mão é a felicidade. Então, eu acho que eu seja um empreendedor desse estudo da felicidade, né? Aliás, o seu primeiro livro é Empreendendo Felicidade. Exatamente, de 2016. Por que esta geração busca a felicidade? As anteriores, não? Eu acho que buscamos todos, né? Eu sou da anterior, eu tenho 38 anos, eu nasci em 79, eu estou numa fronteira ali, né, de gerações. Eu acho que sim. Mas como eu falei, eu acho que a felicidade era algo... A gente entendia que a felicidade podia ser conquistada no fim da vida, né? A gente invertia, às vezes, uma lógica, até eu acho que do próprio físico, né, do humano, quando a gente já não tinha tanta energia assim, e aí a gente estava aposentado lá, né, com a casa própria, e a gente achava que a gente podia construir a felicidade, né? Então eu acho que o que a gente está vendo agora no mundo de hoje é esse imediatismo, de certa forma, por bem e por mal, né? Mas esse imediatismo, né? A felicidade material passou a ser experimental. Então, as experiências do mundo de hoje fazem muito sentido para esses jovens. Hoje existe uma nova forma de ser líder e por isso a ideia do Líderes? Sem dúvida nenhuma, Milton. Eu acho que o ponto de partida dessa discussão, dessa nova liderança, né? Eu acho que passa pela desassociação da liderança à hierarquia. Eu acho que a gente se acostumou, né, a associar a liderança à hierarquia, ao poder que eu tenho, né? A liderança está institucionalizada na vida da gente, né, como uma coisa vertical, né? O professor ensina para o aluno, o pai, né, sabe mais do que o filho, né? O CEO da empresa sabe mais do que o estagiário. A gente está vendo essa desconstrução, né? Eu tô tendo... Meu filho está com 4 anos e meio, né? E eu tenho uma pequenininha Maria de 1 ano e meio. O que eu tô aprendendo com meu filho, eu acho que eu aprendo mais com ele do que ele comigo, né? Então, assim, o conhecimento agora tem um fluxo, né, dos dois lados. Assim. A liderança, então, não está mais no crachá. Está onde? Tá na capacidade que a pessoa tem, né? Eu divido liderança nesse livro, o Milton, em capítulos que são convites, né, ao exercício fracionado do que deve ser a liderança, né? Então, por exemplo, um dos itens que eu falo ali, né, é a capacidade que a gente tem de conversar. Me lembra muito meu pai, quando eu perdi meu pai tem 14 anos, e meu pai, por exemplo, ele falava muito do poder da conversa, né? Eu, moleque, não entendia muito isso, porque eu queria saber, eu sou da época, e você também, né? A gente não tinha um pai universal, o Google, que respondia tudo pra gente, então a gente tinha que perguntar pro meu pai, e às vezes eu perguntava alguma coisa pro meu pai, sempre com pressa, né? Típica dos jovens, e meu pai falava, não, meu filho, eu não vou te responder. Se tiver tempo de sentar aqui para conversar comigo,
Eu falo, não, pai, mas me diz aí rápido, eu vou lá conversar com o Milton. Me conta aí do Milton, né? Me conta da história. Não, meu filho, senta aqui com calma. A gente deixou de conversar. O princípio da conversa é de que a gente, né, deve escutar na mesma proporção de falar, né? Que a gente deve estabelecer um diálogo com alguém sem se preocupar com quem vem depois, né? Com o telefone ali do lado, com o WhatsApp, com as coisas. A gente não conversa, né? Se os ouvintes quiserem fazer um exercício, né? Pensa na última vez que você conversou com alguém, né, por mais de 10 minutos, sem pensar no pós, né? Ou extremamente envolvido com aquele assunto, né? Sem nenhum interesse por trás. Então, por exemplo, a conversa é um dos exercícios, a tolerância é outro, né? A gente está num mundo onde a gente vê as pessoas se excluindo dos diferentes, né? O cara pensa diferente de mim, eu então não vou ficar conectado com ele porque ele me causa raiva, né? Assim, a gente aprende com quem pensa diferente. Agora, isso acontece inclusive dentro do ambiente de trabalho, Muito. onde aparentemente todos fazem parte de uma mesma equipe, de um mesmo time? Muito, né? Eu acho que a meritocracia ainda está muito institucionalizada na competição. A gente ainda aprende muito quando a gente entra dentro das organizações. Isso não é uma crítica, Milton, isso é uma constatação. E eu acho que demora um tempo para a gente conseguir mudar isso. Mas a gente entra numa organização, numa empresa, ou numa faculdade, num colégio, a gente está o tempo inteiro sendo avaliado, né? Assim, a gente ainda discute muito, por exemplo, o primeiro capítulo eu falo sobre confiança. Isso. Assim, a gente é na era do crachá, né? Assim, a gente tem que bater um ponto para comprovar a hora que a gente chegou. Não que isso seja um problema, mas inconscientemente isso já está, né, enraizado na gente. Você sabe que você está falando isso? Tempos atrás eu tive numa escola, numa universidade, e a ideia inicial da universidade era, ao ser criada, era que história de provas, por exemplo, não precisa ter professor na sala de aula para que os alunos fizessem prova. Mas eles alegam o seguinte, foi uma tremenda dificuldade desenvolver esse tipo de olhar. Porque as pessoas tinham a tendência de que Vou colar, né? eu vou colar. Se não tiver ninguém aqui, eu vou me dar a chance de olhar. Quer dizer, parece que é difícil até de quebrar essa cultura. É difícil quebrar essa cultura, né? A boa notícia é que a gente já está caminhando para uma realidade que já está mudando isso, né? A economia criativa chega um pouco com esse olhar, né? E a economia criativa se destaca em quase todos os países que estão se desenvolvendo e os desenvolvidos, né? Alguns que não tinham tanto olhar hoje têm para esse lado da economia criativa, né? Enfim, sociedades industriais estão olhando para o lado da criatividade, que traz um pouco isso, né? Você não está tanto preocupado assim com o tempo que a pessoa está ali, mas com a qualidade, né? Com a entrega criativa, né? De pensamento que ele está fazendo. O exercício da liderança, o Milton, eu acho que ele passa por algumas questões, né? Algumas são até óbvias que a gente esquece um pouco, né? Mas a gente está tão assolado por essa pressa, né? A gente está tão buscando o tempo inteiro, né? Ser melhor do que o outro, né? Postar mais coisas felizes do que o outro. E a gente esquece da construção dessa liderança rotineira. Eu gosto muito de trabalhar a ideia de que um dos caminhos para sermos bons líderes, e todos nós somos líderes liderados o tempo inteiro, é a gente inverter aquela lógica de viver pelo resultado. A gente vive pelo final de semana, pelas férias, pelo dia que a gente vai ganhar um aumento, e a gente esquece do processo, né? Eu acho que quando a gente aprende a se encantar pelo processo, que é mais longo, mais duradouro, né? Tem caminhos mais tortuosos às vezes, do que pelo próprio resultado, a gente consegue ter um entendimento maior do macro, né? E a gente consegue ressignificar algumas coisas. Agora, para que isso aconteça, essa é uma mudança do indivíduo ou é uma mudança da própria empresa que traz esses indivíduos para o seu ambiente de trabalho? É muito bom você fazer essa pergunta, porque todo mundo acha que essa culpa, né, entre aspas, é da organização, da empresa, né? Do mundo corporativo. Eu discordo. Eu acho que é um meio a meio aí, né? A gente ainda vê líderes e liderados, né, nesse exercício de liderança, ainda muito apegados a determinados paradigmas, né, que poderiam ser quebrados e que não são culpa, não estão ali por culpa da organização, né? Então, por exemplo, quando a gente vê a liderança sendo exercida através do poder, né? Eu brinco, às vezes eu falo sobre Maquiavel, era uma das referências que a gente tinha, mas a gente tem que lembrar que Maquiavel dizia que era melhor um chefe ser temido do que ser amado, né? Talvez ele já não seja mais um exemplo de liderança porque a gente está discutindo agora, porque você, né, discute nos seus livros, porque eu trago nos meus livros. Então, assim, a gente ainda vê alguns líderes se impondo pelo poder, né? Esquecendo que o afeto, o amor, hoje é a grande bandeira da humanidade. E ainda acontece em Lojas de moda, do vestuário, da gastronomia, grande parte desses restaurantes, lojas, as trilhas que tocam e que são ouvidas pelas pessoas são feitas pela gente através de um software. Você trabalha com o poder do áudio.
com o poder do áudio. E eu digo isso porque para mim tem sido muito claro como o áudio tem ganhado importância hoje nas relações. Os podcasts, né? Os podcasts são um sinal. Os próprios investimentos das grandes empresas de tecnologia, hoje, como Google, Amazon, Apple, é no áudio, quando começam a desenvolver as caixas de som. Mas o áudio já há algum tempo também é fundamental na criação de uma marca, como você lembrou. Tudo isso está dentro do guarda-chuva do marketing sensorial, né? O marketing sensorial, que é o que dá significado para as experiências do ponto de venda e também para as online, né? Mas mais pela experiência do ponto de venda, é de novo esse olhar pelo humano, né? Assim, quando você entra numa loja, você tem um cheiro que te agrada, um projeto de iluminação que te agrada, uma música que te agrada, aquele ambiente te abraça de uma forma diferente, né? Se encaixa melhor com as suas demandas, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte de um guarda-chuva. Bom, você fala aqui no livro em conectar gerações. Aliás, você deu um exemplo bom agora, porque você falou de um jovem que está assumindo a sua empresa de 26 anos, juntamente com um de 50 anos, são gerações e eu bem com 38, diferentes. né? E você no meio do caminho com 38. Essa conexão, sim, se dá pelo diálogo, mas essa conexão ela tem que ser construída dentro da empresa. De que maneira para que ela realmente aconteça? Primeiro, Milton, isso não pode ser uma decisão única e exclusiva das pessoas que estão naquele processo diretamente, né? Se a empresa inteira não souber, né, que se você não tiver como explicar para as pessoas que o mundo está passando por essa transformação, eu gosto muito de dizer que o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro, né? A gente esquece de dizer o óbvio. A gente está tão preocupado em ser melhor do que os outros, ter grandes ideias, que a gente esquece muitas vezes de falar sobre o óbvio. E o que eu vejo é que a gente precisa criar isso como um argumento, como um valor da empresa. A empresa precisa ter no seu DNA o valor, por exemplo, né, das relações intergeracionais, né? Muitas vezes eu tenho empresas que querem ter uma liderança jovem, mas quando você vai ver, né, ela está enraizada em estereótipos, em arquétipos ainda, né, de uma outra geração, ou em pessoas que trazem essa, né, de repente, essa carcaça, né, de outras gerações. O que a gente fez ali, né, que é um exercício que eu acho que vale para todas as organizações, antes de tomar a decisão, colaborar muito. Eu fiz um exercício de diluir a liderança. Eu não acredito mais numa liderança única, né, exclusiva. Os mitos estão caindo, né? As pessoas estão entendendo que ninguém é perfeito, né, o que é ótimo. Então, a gente dividiu lá em várias lideranças, né, quase todas elas jovens, assumindo liderança nas suas áreas e trocando muito sobre uma tutela, sobre uma batuta do Matheus, né? Alguns líderes nesse processo saíram, e é ótimo porque se desenvolveram rápido e foram pegar experiência no mercado, né? E outros entraram, e esse processo tem que ser orgânico, né? A empresa tem que estar pronta para potencializar os novos que estão entrando e pegar o que os mais velhos têm, né? De experiência, de sabedoria, de cultura, né? Que é uma coisa que não dá para ensinar. E aí me permite então pegar esse outro lado das gerações, porque você faz um livro e muito baseado também na relação que você tem com os mais jovens, seja nas palestras, seja na convivência, nos diferentes dimensões. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é: as empresas estão desperdiçando hoje grandes velhos talentos, ou seja, essas pessoas muito mais experientes que acabam saindo, sendo deslocados do mercado de trabalho, seja por custo, seja por falta de visão? Sem dúvida nenhuma, e talvez seja o grande erro das organizações que querem se modernizar, né? Porque se modernizar, é fácil imaginar o seguinte, Milton: se eu pegar um jovem, né, um jovem dos seus 18, 19 anos, e colocar ele num ambiente onde só tenham jovens, ele não vai aprender sobre o mercado, porque o mercado não é feito somente de jovens, né? Principalmente quando a gente fala de negócio. Tem uma coisa que é muito bacana, é que esses jovens que estão entrando de forma acelerada, e que eu falo muito bem deles nos livros das gerações Y e Z, eles têm uma ausência grande ainda de inteligência emocional, né? Primeiro porque eles rompem com as relações emocionais muito cedo, né? Eles saem de casa, entre aspas, né? Eles podem viver dentro da casa dos pais ainda, mas estão super hiperconectados, já não interagem tanto, né, com essas relações de conversa, aquilo tudo que eu falei, e eles perdem um pouco dessa inteligência emocional. E aonde que eles têm mais tempo para adquirir isso? Dentro do trabalho. É onde eles passam mais tempo. Então, você ter figuras, né, às vezes até paternais dentro de uma organização, é fundamental para você desenvolver a segurança daquele jovem. Os jovens hoje, eles têm uma coisa que é muito ruim, que precisa ser trabalhada, não sei se é ruim, mas é o medo da frustração, né? Uma coisa que a gente não tinha muito, né? A gente até gostava de passar alguns sufocos na vida, porque a gente achava que a gente criava... E por que tem isso? Eu acho que é um pouco da cultura que a gente está vendo nas próprias mídias sociais, né? A gente está vendo um comparativo indireto, né, de pessoas que postam o tempo inteiro que estão muito bem, estão muito felizes, né? Todo mundo hoje tem voz ativa, todo mundo hoje conta a sua vida quase que em tempo real. E aí o jovem olha para o lado e fala: peraí, mas esse meu amigo aqui tá
tá vivendo uma bonança aqui nessa organização, eu não vou ficar aqui não. E hoje, os jovens e todos nós, a gente pode mudar muito fácil, né? Eu dou esse exemplo, eu sou de uma família árabe, né, onde o casamento é levado, né, até o final ali, mas se a minha mulher quiser me largar hoje, se a minha esposa quiser ir embora hoje, ela não vai ser condenada. Pela minha família ela até vai, né, porque os árabes só tem mulher na minha família, então vai todo mundo atrás dela, né, mas pelo mundo ela não vai ser condenada. A mesma coisa com os jovens, né. Se eles quiserem sair do trabalho hoje, ninguém mais vai dizer para eles, mas que absurdo que você largou esse emprego, né. Então as decisões também passam a ser um pouco mais impulsivas, né, e aí a gente vai vendo um pouco essa ausência, né, desse tempo que é incrivelmente, para mim, né, foi benéfico de você trabalhar às vezes no momento ruim, né. A ideia de ser jovem e a ideia de ser empreendedor, ela é muito próxima. Hoje em dia você conversa com várias pessoas novas e eles sempre estão pensando em ser um empreendedor. Estão preparados para ser um empreendedor? Milton, mais legal do que eles estarem preparados ou não para serem empreendedores é que, bom, primeiro que empreendedorismo, né, para mim não está associado a abrir um negócio, né? Tá, para mim uma definição minha assim de empreendedorismo é a capacidade que a gente tem de fazer da nossa vida o nosso melhor projeto, né? Assim, eu pego as ferramentas que eu tenho ali, não fico procurando outras e transformo aquela realidade. Isso para mim é muito legal. Mas eu acho que hoje o que é mais bacana é que os jovens não precisam abrir um negócio para empreender no mundo corporativo. Por quê? As empresas hoje estão querendo intraempreendedores. As empresas hoje estão fomentando que um jovem traga uma grande ideia e execute dentro da própria organização. Isso é incrível, né? Isso é um baita de um acelerador, de um catalisador dessa demanda, desse instinto que eles têm por criar alguma coisa nova, por deixar legado, né? Eu vejo muito isso nas organizações, né? Áreas, temas, projetos, microprojetos que são capitaneados, né? Liderados por intraempreendedores. Você fala no livro em determinado momento que a gente tem que aproveitar o potencial de quem é recém-chegado. Como que eu identifico o potencial desse cara? É, todos nós temos muito potencial, né? Temos mesmo? Temos, eu Porque às acredito. vezes a gente se sente tão enfraquecido diante de algumas coisas. Milton, eu acredito que todos temos potencial. O que eu acho é que às vezes a gente está ainda lotado, né? A gente ainda é colocado naquela cachola onde todos têm que ser iguais, né? Até hoje, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, né, você não vê ninguém falando dos seus defeitos, né? Eu conto no meu primeiro livro, eu agradeço lá 2 empresas que me reprovaram no processo seletivo. Uma delas foi marcante, que eu entrei no processo seletivo. Aí ela falou, me fala, primeira pergunta, ela falou, a gente começa sempre abrindo com 2 perguntas, qual é a tua qualidade, qual é o teu defeito. A qualidade, eu falei, eu gosto de gente, eu lido bem com gente e tal, eu gosto de estar com as pessoas. Defeito, eu falei, eu sou muito desorganizado. Eu sou Desorganizado. muito desorganizado. Ela acabou a entrevista. Falou, não, muito obrigado, a gente precisa encerrar a sua entrevista. Eu fui reprovado porque eu contei do meu defeito. Aham. Isso acontece até hoje, né? Ela esperava que você dissesse, eu sou muito preciosista. Eu sou né? muito perfeccionista, né? Perfeccionista. Todo mundo diz, né? É, porque é a resposta clássica para Todo isso. mundo dá, né? Eu levo muito a sério os meus trabalhos. E assim, eu acho que isso ainda tá um pouco. E a gente perde potencial quando a gente tenta desenvolver nas pessoas uma habilidade que ela não tem, né? Você gosta de futebol, eu também. Você pega um cara que o cara joga muito bem com a perna direita, você fala, agora você joga lá na lateral esquerda e treina a chutar com a perna. O cara não consegue. O cara passou 20 anos da vida dele, 30 jogando daquela forma, né? É o que a gente vê dentro das organizações, né? Falta um pouco olhar para o que a pessoa tem de fato para entregar para a organização. O que a gente não pode confundir com desalinhamento de propósito. E talvez tenha um pouco da sua indagação. Às vezes a pessoa não tem potencial ou não mostra um potencial porque ela está totalmente desalinhada ao propósito, né, aos valores daquela empresa ou daquele projeto. Os caras hoje levam muito em consideração a ideia do propósito mesmo? Porque isso a gente ouve direto aí. Muito. Eu acho que muito. Cada vez mais. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, né? Os jovens estão cada vez mais abrindo mão de determinados empregos, né, porque não acreditam, por exemplo, na história daquela organização, né, ou porque não acreditam no produto, né, ou na forma como aquela empresa faz, né, o comércio, assim, né, de uma maneira geral. Então, eu acredito sim nessa questão do propósito. Eu acho que as pessoas confundem um pouco propósito com desejo, né? Propósito é alguma coisa que, de propósito, de forma proposital, né, autoritária, arbitrária, impositiva, você se transforma em valor para sua vida, né? É tão proposital que a maioria das pessoas acha que você tá maluco, né? Fala, não vou ficar com esse cara, né? O cara imagina, se eu decidir hoje ser presidente do país, eu vou falar, eu tá maluco, né? Mas pode ser um propósito. Desejo é uma coisa que dá e passa, né? Qual Então, é o seu propósito? olha, Milton, eu acho que o meu propósito hoje, né, é continuar deixando uma contribuição para a sociedade, de uma maneira geral, através das coisas que eu julgo óbvias, né, e que de repente a gente está deixando passar.
Principalmente porque depois que a gente é pai, a gente começa a questionar muito o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Eu não sei se eu vou deixar um mundo melhor para meus filhos, mas se eu deixar filhos melhores para esse mundo, já vai ter, né, já vai ser um grande negócio. Então, eu acho que o meu propósito é esse, né? Tentar evoluir um pouco como ser humano e trazer um pouco dessas evoluções em livros, em palestras, porque compartilhar isso, né? Dar e receber essa troca é um negócio extremamente prazeroso, assim, né? Aliás, eu vou ao encontro disso que você pensa também, de a gente não tem que pensar qual planeta deixar para os filhos, mas qual filho vai deixar para o planeta, até porque deixa que o seu filho depois construa esse Ele novo vai planeta. fazer, Ele né? vai fazer isso. Se você tivesse sido um bom orientador, ofereça para ele condições para tal. E aí entra numa questão aqui que foi apresentada pelo Ronaldo. Porque ele diz assim, o sistema educacional brasileiro, ele é muito falho. Isso não tem prejudicado a preparação destes jovens para o mercado? ótima pergunta, Ronaldo. Obrigado pela sua pergunta. Eu hoje dou muita palestra para instituições de ensino, né, no Brasil todo. Eu vou, talvez eu vá te decepcionar um pouquinho na resposta, Ronaldo, porque de verdade, eu não tenho críticas ao modelo de educação. Eu acho que o modelo ortodoxo, onde a gente vê ainda alunos em sala de aula, sentado no mesmo momento, recebendo conteúdo da mesma forma, né, e tendo o mesmo tempo para pensar sobre aquele conteúdo, desenvolve uma capacidade empática bacana. Eu acho que um pouco de ortodoxia no mundo tão louco, né, de cabeça para baixo, não faz mal a ninguém. Eu, outro dia, respondendo ao Ronaldo diretamente, outro dia me perguntaram, você vai botar seu filho para estudar onde? Aí acharam que eu ia botar em alguma escola construtivista e tal. E eu falei que eu ia colocar no Santo Inácio, lá no Rio de Janeiro, que é uma escola jesuíta, uma das mais tradicionais do Rio. Eu falei, mas ela é super tradicional. Eu falei, inclusive eu fui expulso dela no primeiro ano. Mas eu vou botar meu filho mesmo assim, né? Eu vou me vingar agora. Eu vou me vingar, né? Ele vai se formar lá. Não, então, eu acho que tem um pouco disso. Mas o que eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho é como que esse modelo ainda pode funcionar, dessa forma de passar conteúdo. Mas eu acho que o que precisa é a gente se comunicar com o mundo lá de fora, né? Eu acho que isso ainda falta muito dentro das organizações. Você pode ensinar dessa forma, mas o conteúdo tem que vir de fora. Você não pode mais achar que um livro, muitas vezes, que foi escrito há 50 anos atrás, deve ser a única referência desse aluno. Como é que a gente está usando, por exemplo, as mídias sociais, né? As ferramentas de web, né? Como é que a gente está lidando com essa possibilidade de intercâmbio, né? Mais rápida, mais fácil, através dos gadgets, enfim, dos telefones. Isso é uma coisa que eu acho que ainda falta muito no sistema educacional. Tá, mas eu não quero deixar passar batido uma informação que você acabou de nos dar aqui. Porque nós estamos falando com um cara que é um empreendedor, tem empresas, tem negócios, faz palestras, escreve livros, mas chegou lá na escola e foi expulso da escola. Por que essas coisas acontecem? E o que isso tocou na tua vida depois? Ou você toca em frente a tua vida apesar disso? Eu paro muito pouco para pensar nas coisas que não deram certo, assim, sabe, Milton? Claro, o aprendizado fica, né, de determinadas coisas, mas você tem sempre dois lados. Você perde muito tempo, né, para justificar, às vezes, pseudo-fracassos, né, ou fracassos que você tem, né? Você tem que olhar para frente, não tem muita opção. Se você é brasileiro, né, você tem que gostar da crise, aquela velha história. Mas a educação foi importante para você? Foi importantíssima. Eu acho que as bases sólidas ficam, né? Para você ter uma ideia, eu saí de um colégio como esse, fui para um outro colégio, né, tido como um colégio um pouco mais aberto. Conheci meu sócio lá, que é a pessoa mais importante da minha vida. O Rafael tá há 20 anos comigo, o cara que mais me entende, montou toda a história comigo, né? Foi para a universidade? O Rafa não foi. Você? Eu fui para a universidade, né? Não segui o caminho convencional que minha família esperava, né? Eu sou de uma família de mulheres incrivelmente geniais, né? Eu tenho uma irmã médica, que é uma das maiores psiquiatras do país, uma prima engenheira, que é minha outra irmã advogada, formada por Columbia em Nova York, né? Então, assim, eu sou rodeado de pessoas geniais, eu sou o único burro, né? O único não genial da família. E eu segui o meu caminho. Eu acho que a gente tem que desenvolver as nossas ferramentas, assim. Tá, por que eu chamei a atenção disso? Tá? Tem um motivo muito claro para isso. Porque você teve uma frustração no meio do caminho lá, Sim. Você foi expulso de uma escola. E eu percebo hoje claramente que um pai diante de um filho que foi expulso da escola deve ter um desespero em relação a qual vai ser o futuro deste menino, o que vai acontecer na vida dele. O caminho dele é perdido. Não é. Nem não um é. pouco. Não necessariamente é, né? Não necessariamente, principalmente pelas escolhas que ele vai fazer, né? Eu concordo um pouco, Milton. É muito difícil para um pai praticar empatia, né, o tempo inteiro com o filho, porque tem uma questão passional muito forte ali, né? E quando você está envolvido com muita paixão e você quer o melhor para aquela pessoa, porque é a pessoa mais importante da sua vida, muitas vezes você é até autoritário, às vezes, não, olha, deixa eu te ensinar o caminho. Mas
É importante que nós, pais, não estejamos fechados para o principal item, né, que pode conduzir a gente a um distanciamento dos nossos filhos. Entendermos, né, e você é um papa nisso, teu livro fala muito sobre isso, entendermos que os nossos filhos são diferentes da gente. Né? A gente tende a modelá-los parecido com a gente, né? Porque a gente já escuta isso da sociedade, né? Já nasce e fala, mas é a cara do pai, tem o jeito da mãe, né? Ele pode não ter a cara de ninguém. E isso cabe também para dentro das empresas na diferença de gerações dentro da empresa. Totalmente. Que é o CEO ou o diretor que está há algum tempo querer também padronizar aquele jovem que entra lá. Ele tem que ser igual a mim. Igual que eu fui, né? Como eu fui. Com as mesmas habilidades, né? Não com habilidades diferentes, exatamente. Né? Agora, eu não queria deixar também passar batido o seguinte, porque lá no início da nossa conversa, quando você falou do seu livro, Líderes, o Exercício da Liderança para Conectar Gerações, você disse assim, o livro inclusive é dividido em capítulos de pilares importantes para quem é líder. E aí, trazendo essa informação aqui para quem está nos acompanhando, quais são eles? Confiar, incentivar e iluminar, conversar, e você até já falou sobre esse assunto, admirar e agradecer, humanizar, tolerar e preparar. O que é preparar? Preparar é passar o que a gente tem de melhor, né? A gente prepara com muito receio, né? A gente ainda vive naquela cultura onde a gente fala assim, não dá tudo pra pessoa não, porque senão ela vai ficar melhor do que você, né? Ou então, não aplaude muito, né? Que é o outro capítulo do incentivar. Você incentiva, né? Até onde não conflita com você, né? Você joga a luz até onde você ilumina só aquela penumbra, porque se você iluminar demais, o cara vai ter um caminho melhor do que o seu. A gente ainda é muito apegado, né? A reter o que a gente tem de qualidade. Eu acho que preparar é você passar na íntegra aquilo que você tem de melhor. O que você pode, o que eu posso de fato ajudar, por exemplo, o Matheus, né, a ser um bom líder lá, que é a minha maior qualidade, né, não é o número, não é de repente cuidar de pessoas. O que eu acertei, como que eu faço isso? Então, essa questão do preparar, eu acho que a gente tem que primeiro sair do nosso ego, né, de achar que aquilo é uma habilidade que a gente tem, a gente não quer passar com ninguém. E depois, eu acho que é uma coisa que está no mundo hoje, que é esse princípio colaborativo, né? Você colaborar com o que você tem de melhor. Eu acho que a gente tem sim que preparar os nossos jovens, mas também saber que devemos ser preparados para entender as demandas que estão chegando. A gente está num mundo acelerado, onde as transformações cada vez mais, né, acontecem aos nossos olhos, muitas vezes sem que a gente perceba. Né? Então, um pouco estar atento a isso. Nós até já comentamos sobre esse assunto, mas eu não quero deixar o Cid aqui que participa da nossa conversa no Instagram sem uma resposta. Porque, assim, gostaria de saber do entrevistado se existe um caminho para lidar com as frustrações do local de trabalho. Bom, Cid, eu acho que tem sim. Primeiro é você fazer um exercício, né, para entender qual é a sua parcela de culpa para que aquilo esteja daquele jeito. Né? Não estou dizendo que você tenha culpa, mas fazer um exercício. Por quê? A gente tende, né, a colocar a culpa nos outros quase que sempre, né? E se a gente sair do mundo do trabalho, num relacionamento, né? É muito difícil alguém falar, o relacionamento terminou porque eu sou um chato, né? Você fala, o relacionamento terminou porque a pessoa é complicada, né? Então, primeiro é fazer um exercício de autoconsciência. O segundo, eu acho que é entender como que, mesmo com a constatação que você faça, né, de que você tem um pouco de culpa ou não, você pode ser um agente transformador daquele ambiente. Eu te digo que grande parte das vezes pode. Né? Então, com esses dois princípios básicos ali, né, você consegue entender se aquilo é alguma coisa que pode ser modificada ou não. Se não for modificado e aí você estiver completamente desalinhado com aquilo, né, ou você pode tentar mudar de área, né, que é uma coisa que hoje as organizações estão aceitando muito bem, né? Eu não me dou bem com um líder, mas eu posso me dar bem com outro. Ou então, de fato, procurar um outro caminho. Pedro Salomão, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Milton e todo mundo que está vendo a gente aí, eu que agradeço, é um prazer enorme estar com você aqui, eu acompanho super o seu trabalho, uma honra, na verdade, né? Obrigado pelo carinho, querido, obrigado por todo o carinho de todos vocês aqui também. Prazer é todo nosso. Pedro Salomão, empreendedor e autor do livro Líderes, o Exercício da Liderança para Conectar Gerações, livro esse publicado pelo selo Best Business, do grupo editorial Record. A você que participou dessa nossa conversa, nosso agradecimento, valeu a sua participação. Lembrando o seguinte, se você quiser levar essa discussão adiante, vá lá para o nosso grupo de debates no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, você se inscreve, é de graça, e você passa a publicar os seus textos, o seu conhecimento no campo do empreendedorismo, do negócio, da gestão da carreira, porque aí você pega o seu conhecimento e faz valer a pena, porque você vai transmitir esse conhecimento para as outras pessoas também, que é o que a gente tenta fazer aqui quando traz os nossos convidados para o estúdio. Obrigado, até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.